pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é o canal Lendo com a Joy, eu sou a Joyce e hoje nós vamos falar sobre 50 livros para ler no Kindle Unlimited. Isso mesmo, gente, 50 dicas de livros, temos para todos os gostos. Agora nós vamos começar falando sobre 9 autoras diferentes. Dentre esses 50 livros que eu vou falar para vocês, vão ter 9 autoras diferentes. Todas nacionais, todas autoras brasileiras que escrevem divinamente. E a primeira autora que eu vou falar para vocês hoje é a Tatiana Amaretto. Tatiana Amaretto, os livros dela se chamam Amores no Quente. É uma série de livros de romance de época que se passa na Inglaterra, no século XIX. E ele começa com o livro do Duque Aidan. Ele chama Aidan e a mulher que ele vai ficar se chama Elizabeth. Ele vai se apaixonar por uma plebeia e assim vai se desenrolar a história. Depois vai vir toda a família Macfadyen, com o Conde Macfadyen e com todos os irmãos dele, essa linhagem de todos esses filhos. O meu livro preferido dessa série é o do Isaac Macfadyen, da Carolina Eckley. E eu vou explicar para vocês por que esse é o meu livro preferido. Porque a Carolina, ela é uma personagem totalmente diferente daquela época, de tudo que a gente lê sobre mocinhas daquela época. A Caroline, ela não é uma mocinha tradicional, muito pelo contrário. A Caroline, ela tem uma fama péssima em Londres. Ela só é tolerada na sociedade por causa do sobrenome da família dela, porque ela é uma libertina daquela época. Gente, imagina uma libertina do século XIX. Isso mesmo, ela pega uma má fama porque ela é muito desbocada, ela é muito pra frente, ela não tem uma fama legal. Só que o Isaac acaba indo pedir ajuda pra ela, pra poder conquistar uma moça que ele tá interessado, que é uma italiana, que também é mais pra frente, mais à frente do tempo dela. E ele quer conquistar essa moça, só que essa moça acha ele muito bobinho, porque o Isaac, ele era todo romântico, aquele personagem que, tipo, quer casar virgem, e ele era um homem. Então, assim, aí ele vai atrás da Carolina pra pedir ajuda a ela. Só que ela começa a rir dele, tipo assim, ah, você tá achando, garoto, que eu vou te ajudar? Sai daqui, né? E ela ri dele, debocha um pouquinho da cara dele ali. Só que ele não desiste, ele fica no pé dela. E ele acaba se apaixonando por ela, ele acaba esquecendo a italiana e acaba se interessando por ela, só que ela sempre com muito medo do que as pessoas vão falar, do que a sociedade vai falar, até porque ele é um ótimo partido ao contrário dela para aquela sociedade, tá, gente? Que isso fique bem claro, que é para aquelas pessoas que julgam sem conhecer. Então, assim, é um livro incrível, super maravilhoso, a série como um todo, a série é linda, é uma série de época muito rica em detalhes, com uma construção, com uma história familiar muito incrível. A história do Conde também, o Conde vai casar com a irmã do Duque, é uma história muito linda também. Todos têm histórias de superação, histórias algumas mais pesadas que outras. A gente fala, todos os livros falam sobre coisas que aconteciam ali na Inglaterra naquele tempo e também em outros lugares, porque alguns personagens eles acabam indo para os Estados Unidos quando a colônia está em auge, né? Que chega um momento ali que as colônias ficam em auge e os ingleses eles querem estar indo para os Estados Unidos também. Então, vai falar um pouco sobre isso. Então é uma série com 6 livros. Nós temos 6 livros nessa série Amores do Quente. A próxima escritora que eu vou indicar para vocês, ela se chama Elizabeth Bezerra. A Elizabeth Bezerra, ela tem várias séries incríveis, várias histórias maravilhosas, mas a série que eu vou indicar hoje para vocês se chama série Nova York. A série Nova York, ela é composta por 8 livros, são amigos, são todos amigos, alguns têm mais livros que outros e conta várias histórias diferentes. Cada amigo conta a história de cada amigo se apaixonando e, né, tendo que enfrentar os percalços da vida para ficar com as respectivas pessoas que eles querem. Tem uma história específica que é muito pesada, gente,
que é a história do Neil e da Jennifer. Eles têm 3 livros. Eles têm uma história muito pesada porque a história do Neil é uma guerra familiar com o irmão gêmeo dele que já morreu. E aí a gente vai descobrir se esse irmão gêmeo já morreu mesmo, se esse irmão gêmeo tá vivo, o que tá rolando, o que acontecia naquela família. Tinha uma briga, sabe? Tipo, como se fosse opostos. Um é o bonzinho, o outro é o mal, e aquela coisa de novela dramática mexicana, só que tá rolando ali. Então, assim, um romance misturado com suspense pra gente tentar descobrir se aquele cara tá vivo ou não, é uma loucura. Mas é uma série maravilhosa, incrível também, muito boa. E eu tenho 3 livros favoritos nessa série, são 8 livros no total, mas eu tenho 3 favoritos, que é o livro... o livro do Liam com a Juliane, que é Louco por Você, é o livro 8. Desculpem, o livro 7, eu sou completamente apaixonada por esse livro. E o livro 5 e o livro 6, que é o Além da Atração e Além do Amor. Eu sou completamente apaixonada por esses 3 livros. É o 5, 6 e o 7. O 5 e o 6 fala do Adam e da Penélope. Eles trazem uma temática da Penélope, porque a Penélope ela é uma personagem cristã, uma personagem que foi criada na igreja, ela era filha de pastores. Então, assim, traz uma temática ali dos Estados Unidos, que é um país extremamente cristão, mas traz um lado complicado da religião. Então, a Penélope, ela meio que tá fugindo da família dela, por causa de algumas coisas que acontecem ali. A Penélope era noiva do filho do prefeito da cidade e acontece uma... desculpem, não é o filho do prefeito, é o filho do dono do banco. Então, assim, a família que ela ia se casar era uma família muito rica e acontece alguma coisa que faz que esse casamento não aconteça. E a vida dela meio que vira de pernas pro ar, a vida dela vira um verdadeiro inferno e ela precisa ir embora daquela cidade, ou ela vai embora ou ela vai ficar louca. E aí começa um novo ciclo na vida da Penélope e ela vai ter a ajuda de uma tia dela que trabalha na empresa do Neil, que é o protagonista, né, dos primeiros livros. E a tia dela arruma um trabalho para ela nessa empresa, uma empresa muito grande. E o Adam é o advogado dessa empresa. Além de ser amigo pessoal do Neil, ele é advogado da empresa. Então ele tá sempre ali naqueles corredores, tá sempre andando na empresa, tá sempre passando por ali de alguma maneira. O Liam, ele é irmão do Adam. O Liam, ele é médico, ele é cirurgião. O Adam também tem uma história familiar, porque o Adam, ele é o único filho que decide não ser médico na família. É uma família de médicos, eles são donos de hospitais ali nos Estados Unidos. E eles têm um hospital, eles têm várias clínicas que é da família, eles são uma família muito rica. E o Adam decide não ser médico, ele decide ser advogado, então tem uma tretinha ali dele com a família dele. Só que ele acaba se tornando um grande advogado, acaba, né, criando uma carreira muito sólida. E aí tem uma história também do Adam com o Lia, uma treta de irmãos também. Eles se amam muito, mas tem uma coisa mal resolvida ali. E o Liam é meu personagem favorito da série, porque ele é o cara mais legal. Ele é aquele amigo que todo mundo quer ter, ele é aquele cara que tá ali pronto pra ajudar todo mundo, que é o amigão da parada, que, sabe, tá disposto a servir e ajudar sempre. E, além de tudo, ele é maravilhoso, gente. O Liam é incrível. O único problema do Liam é que ele tem uma namorada idiota. Ninguém na série, nenhum dos amigos gostam da namorada do Liam, porque ela é uma modelo muito famosa e ela é uma menina insuportável, insuportável mesmo. E chega um determinado momento que, lógico, não dá certo, a família dele não gosta dela, os amigos dele não gostam dela, ninguém que do círculo de relação dele gosta dela, suporta ela por causa dele, mas ninguém de fato gosta dela. E aí, o Liam acaba se apaixonando por uma menina muito nova. O Liam é um médico cirurgião já renomado. Ele tem ali na série por volta dos seus 35, 36 anos. E ele se apaixona pela Juliane, que tem 18 anos. Ela acabou de completar 18 anos, ela foge de casa
ela é de uma cidade do interior do Texas. A cidade dela chama Patchwork. É uma cidade fictícia que chama Patchwork. Eu só lembro, sempre quando eu li essa história, eu só lembro daquelas coxas, sabe, de retalhos, patchwork. Eu sempre lembro. Eu lembro que a primeira vez que eu li essa história, eu ria horrores lembrando o nome dessa cidade, gente, porque eu só lembrava das coxas. E aí, o nome da cidade natal da Juliane é Patchwork. A Juliane, ela é a filha caçula de um pai xerife aposentado. O irmão mais velho dela é o xerife atualmente da cidade. Os outros dois irmãos dela são aqueles cowboy bem arretado mesmo, assim. São terríveis, ficam na cola dela, no pé dela. São aqueles irmãos, tipo, que super tentam disciplinar e doutrinar a irmãzinha mais nova. Mas ela é super rebelde. E ela acaba de descobrir que o pai dela tem uma outra filha, uma filha fora do casamento. E isso desencadeia nela uma certa revolta, sabe? Ela fala assim, eu sempre fui... todo mundo sempre me prendeu, todo mundo fez isso e aquilo outro. E agora eu descubro que vocês sempre mentiram pra mim. E ela tem esse momento de revolta dela e ela vai pra Boston. Ela vai pra Nova York, né? Procurar a Penélope, que é a prima dela. E a Penélope acolhe ela e tudo mais. E aí é um momento muito engraçado que ela conhece o Liam numa festa muito louca que tá rolando. E eles se conhecem e o Liam fica lutando pra, né, não declarar o que ele tá sentindo por ela, porque ela é muito nova pra ele. Na cabeça dele, ela é muito nova. Só que acontecem muitas coisas engraçadas. A Juliane é muito madura pra idade dela. A família do Liam fica completamente apaixonada por ela, porque ela é maravilhosa. O Liam tem um casal, duas sobrinhas gêmeas, que é uma história à parte. As menininhas são foférrimas, gente. Aquelas personagens crianças que dá vontade de a gente colocar num potinho e não tirá-las dali, porque elas são umas gêmeas incríveis. Elas aprontam as coisas, elas usam bicho pra aprontar. Elas são maravilhosas, assim, é um caso à parte. E a Juliane se dá super certo com elas. Então, assim, já conquista de cara a família. Então, é um livro, assim, é aquele livro maravilhoso que tem um pouquinho de comédia, que tem um pouquinho de drama, que tem um pouquinho de relações familiares, mas que é um livro maravilhoso. Agora eu vou falar pra vocês da Márcia Lima. A Márcia Lima, ela tem um lugarzinho cativo no meu coração, assim. Eu gosto de todas que eu tô falando pra vocês hoje, mas a Márcia eu tenho um carinho com ela, eu já li quase todos os livros dela. Só tem 2 livros de todos que ela já publicou que eu não li, que é Tango A3, eu não li, porque não é uma coisa que me interessa. E o Lembranças pra Você eu deixei pra depois, porque eu já comecei o livro assim, me desintegrando de chorar, então deixei pra depois. Mas todo o resto dos livros que ela tem, eu já li todos. Então assim, eu tenho um certo apego à Márcia, eu gosto muito das histórias dela. E aqui eu vou indicar pra vocês a série Roterdã. A série Roterdã, ela tem 2 partes. A primeira parte são 4 livros, que é O Leão, né, que é Homens de Roterdã, o nome da série, e são 4 livros, que são 2 livros do Adrian Van Gagler, com a Laura Soares, que é uma personagem brasileira e um personagem holandês. O outro livro é do Alex Persen, com a esposa dele, que é a Elizabeth, mais conhecida como Lizzie, também é uma brasileira do Rio de Janeiro. A Laura é de São Paulo, a Lizzie é do Rio. E o terceiro livro, né, que formam os 4 livros da série, é do Jans Van Hort, com a esposa dele, a Joana Steen, que é o sobrenome dela. E aí, esses 4 personagens formam a série Roterdã, Homens de Roterdã. Por que Roterdã? Roterdã é uma região da Holanda ali, onde a série se passa e começa, né, com a Laura e o Adrian, formando 2 livros. Eles têm 2 livros. O primeiro livro é basicamente ele se conhecendo, ele conhecendo ela, ele se interessando por ela. E o segundo livro é realmente a história deles acontecendo. Vai ser um livro bem pesado, vai falar sobre como as meninas são abusadas na África, né? Sobre tráfico humano, sobre meio que guerrilha, não é exatamente a palavra certa, não é guerrilha, mas
aquelas gangues que disputam território ali que tem na África, que ficam disputando território, muitas vezes crianças, meninas, meninos são vendidos para essas gangues para poder, muitas vezes as famílias comprarem comida, ou às vezes muitas vezes por famílias ruins mesmo, que simplesmente entregam essas meninas para um destino muito triste. E a Laura vai estar nesse lugar, vai estar nesse apoio humanitário e ela vai conhecer uma criança e ela vai querer muito adotar uma criança. A Laura não, gente, a Lizzie. E a Lizzie vai cuidar dessa menina, ela vai chegar assim quase morta nas mãos dela. Ela é uma criança que ficou muitos anos sendo escrava sexual e ela vai passar por um processo de tipo assim, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Eu quero essa menina pra mim, eu quero essa criança pra mim. Só que ela é solteira. Ela é uma médica que trabalha viajando, que trabalha no Médicos Sem Fronteiras e ainda por cima é solteira. Então, assim, ela tem muito poucas chances de conseguir adotar essa criança. Então, ela tá o dia que ela conhece o Alex, todo mundo chama ele de Alex, apesar do nome dele ser Alexander. Ela conhece o Alex numa premiação, ela tá indo receber uma premiação dos Médicos Sem Fronteiras e ela conhece o Alex de uma forma um pouco inusitada ali. Não tem nada a ver com o fato dele ser advogado, não tem nada a ver com o fato dela ser médica, eles se conhecem de uma outra forma. E aí o relacionamento deles vai se desenrolar por esse desejo dela de adotar essa criança. E pelo fato dele ser advogado e ser um dos melhores advogados da Europa ali naquele momento. E aí ele vai ajudar ela, só que a história deles vai começar a acontecer. E o último é o Gians. O Gians, a vida dele se entrelaça muito com a vida do Adrian por causa da ex-mulher do Adrian. O Adrian já foi casado, ele tem 3 filhos. Antes de conhecer a Laura, ele já tinha 3 filhos do primeiro casamento. E a vida dele e do Gians vai se entrelaçar o tempo todo da história. Eles vão viver entre amor e ódio ali, até eles encontrarem o equilíbrio e viverem em harmonia. Vai demorar muito tempo mesmo, assim. E essa série dos Homens de Roterdã gera a série Filhos do Leão, que são mais 5 livros até o momento. Ela ainda tá escrevendo mais, mas até o momento são 5. Então, totalizando essas duas séries, 9 livros. Também agora a Mari Salles, que também é uma autora maravilhosa, incrível. Gosto muito das obras dela. Com a série Quarteto de Noivos. Eles são 4 parentes, né? Entre irmãos e primos ali da família Saad, uma família bem rica. E cada um deles está num ramo diferente, né, de atuação. Um é dono de academia, o outro trabalha com segurança. Cada um deles, né, no seu posto ali, no que escolheu para fazer. E eles vão estar encontrando as mulheres da vida de cada um deles. E cada um deles vai ter que lutar de uma forma para poder ficar com essa protagonista feminina. E a série vai se desenrolando. E em alguns dos livros, uma pessoa puxa a outra, porque elas meio que se interligam, as histórias meio que se entrelaçam ali, as meninas acabam se conhecendo de algum lugar. E além da família, né, dos meninos serem parentes. Então, assim, é uma história muito linda, cada uma tem, né, um problema diferente também para ser resolvido. Vai ter histórias do passado também, que vão se entrelaçar aqui, que vão precisar ser resolvidas. Algumas histórias envolve polícia, né, envolve crime, envolve histórias que precisam ser resolvidas. E essa família vai ajudar muito essas meninas que vão acabar entrando para essa família. Cada um vai ajudar da maneira que pode. Então, assim, é uma história maravilhosa, uma história, um núcleo familiar muito rico, riquíssimo, com histórias lindas. Gente, agora eu vou falar pra vocês de novo maravilhas da autora Deia Lamone. Eu amo essa autora, gosto muito dela. Tô falando que eu gosto de todas aqui, né, gente? Então é igual aquele papagaio que fica repetindo. Mas realmente eu gosto. A Deia Lamone eu falei no último vídeo sobre a série Almas de Cowboys. E hoje eu vou falar sobre a série dos irmãos Ovidio. São 5 filhos, né? A matriarca da família teve 5 filhos.
Cada um tá num ramo diferente de atividade. Um é jogador de golfe, o outro é promotor de justiça muito conceituado, o outro, ele é o CEO da rede hoteleira da família, e tem mais um, e tem a Martina, que eu vou falar um pouquinho da Martina pra vocês. A Martina, ela é a filha caçula deles, a mais treteira, a menina, assim, ela é terrível, mas ela é engraçada, o livro dela é maravilhoso, a Martina, ela é noiva de um príncipe italiano, começa o livro assim, ela terminando o noivado dela com esse príncipe. Não vai dar muito certo, porque a mãe dele é meio que uma megera, assim, não fica muito feliz, ela acha que o filho dela tá sendo humilhado na imprensa, na sociedade, porque é a noiva dele que terminou. Então, assim, já começa tretoso, assim, com a sogrona dela brigando com ela. A Martina, ela vai surpreender a gente ao longo da história, porque ela é escritora. Ela é uma escritora que escreve romance hot. E aí, essa mulher vai tentar, né, tipo, meio que revelar de uma forma indiscreta, de uma forma ruim, que a Martina é uma escritora de romance hot. E a família dela é uma família muito influente, uma família, sabe, extremamente respeitada, principalmente, né, em Nova York. É uma família muito conceituada e eles vão tentar, tipo, derrubar isso com o fato dela escrever romance hot. Mas, assim, é incrível, a série é maravilhosa, os irmãos são unidos, acontece muitas coisas em cada uma das histórias, tem muitos plots em cada uma das histórias. E, assim, é uma série incrível, a matriarca da família é maravilhosa, o pai também é um fofinho, a mãe deles é uma espanhola que foi para os Estados Unidos, o pai é norte-americano mesmo, então, assim, eles têm essa descendência, sabe, dos dois lados. Então, assim, é uma série incrível, maravilhosa, perfeita. Agora eu vou falar pra vocês da Aline Pádua. A Aline Pádua também é uma escritora de romance e eu vou falar pra vocês da série dela de livros que se chama Irmãos Torres. Tem dois, Irmãos Reis e Irmãos Torres. Eu vou falar dos Torres, mas a história dos Torres e dos Reis estão meio ali entrelaçada. Em algum momento elas se entrelaçam. A família Torres é uma família muito unida. São 4 irmãos, ou seja, então são 4 livros para vocês poderem ler aí no universo da família Torres. Cada um tem uma perspectiva diferente. Tem um deles que vai se relacionar com uma menina que eles não eram muito amigos na escola. Vai ser meio aquele tipo, eu te odeio, mas eu te amo, da época da escola. E principalmente que é uma cidade de interior, tá, gente? Tudo acontece numa cidade do interior do Brasil. Então, assim, eles meio que... A menina, na verdade, que tem um ranço eterno dele, e ela se chama Abigail. Ela vai ter um ranço bem grande do Bruno. Pra mim é uma das melhores histórias, são 4 livros, mas eu gosto muito do Bruno. Ele é, tipo, debochado, ele é sarcástico, ele é irônico. Ele é aquela pessoa que para você viver, você realmente tem raiva da pessoa. Mas para você ler sobre ela, é legal, é engraçado, sabe? Porque você fica se colocando no lugar dos personagens que estão convivendo e é engraçado. Mas pra gente viver, é muito ruim viver com uma pessoa que tem todas essas características. Mas o Bruno, além de tudo, ele é engraçado e ele tem um coração muito bom. Eles estão passando por um momento muito conturbado porque eles acabaram de descobrir que o pai deles está muito doente e que a princípio não tem tratamento para aquela doença específica, para aquele tipo de doença específico. E eles estão tentando vários tratamentos, eles têm dinheiro, eles são fazendeiros, eles têm muita grana, porém, tem alguns momentos da vida que o dinheiro não é o mais importante, a saúde é o mais importante, né, gente? A gente viveu isso recentemente com a pandemia, que muitas vezes pessoas que tinham muito dinheiro não conseguiram resolver os seus problemas porque não dependia de dinheiro apenas. E a família Torres vai estar enfrentando isso porque não existe tratamento para o que o pai deles tem. Eles vão precisar passar por tratamento experimental.
Então, esse tratamento só tem nos Estados Unidos e eles estão muito tristes passando por esse tratamento e cada um deles estão encontrando as protagonistas femininas, né, as esposas, as pessoas que vão ser as respectivas esposas na história e passando por todo esse problema. Eles têm uma irmã, que é a irmã caçula deles, que é a caçulinha da família. Ela não é nova mais, ela é uma grande advogada. Ela já tá ali beirando os 30 anos. Só que ela no comecinho dos 20 e poucos, ela ficou grávida numa viagem que ela fez. Ela fez uma viagem, eles deram uma viagem pra ela e ela foi nessa viagem e ela acabou ficando grávida e ela nunca contou pra ninguém da família, nenhum dos irmãos, ninguém, nem o pai, nem a mãe, nenhum deles sabe quem é o pai da criança, porque ela nunca revelou. Então todo mundo meio que tem um xodózinho com ela ali, cuida dela, cuida da criança. A criança é super amada, a menina é uma fofa, a protagonista infantil é muito fofinha. Todo mundo super, assim, cuida delas, mas tem esse zelo, esse excesso de zelo com ela justamente por tudo que aconteceu no passado. E ela também vai encontrar o pai dessa criança, o pai dessa menininha, e vai ter uma história do passado, uma história de desencontros, né? De mal entendido, na verdade, não é desencontro. Que ela viu uma foto, que ela viu uma coisa e achou que era algo que não era, e baseou toda a vida dela, todo o futuro dela e da filha dela baseado numa foto e sem, tipo, ter dado a oportunidade da outra pessoa se explicar e contar. E todo o livro, toda a trama se passa por causa desse fato que aconteceu, desse fato de um mal-entendido que gerou todo um drama, toda uma situação. Então, assim, a gente vai ver várias histórias de pessoas que estudaram juntas, que se odiavam de verdade na escola, também por causa de um mal-entendido, de outra pessoa, por causa de um mal-entendido, acaba não ficando com aquela pessoa que ela gosta, e as outras duas histórias começando. Então, assim, é muito legal, é uma história bem linda, coisas que realmente acontecem na nossa vida. O que eu gosto dessas histórias, gente, é que são histórias que são possíveis, que a gente vive muitas vezes na escola, no ensino médio, brigas, né? Desentendimentos, às vezes imaturidade também, de não dar a oportunidade da outra pessoa se explicar o que aconteceu, por que ela entendeu daquela forma. E tudo isso muitas vezes pode basear a nossa vida num erro. Então, assim, é muito legal a gente ver isso nas histórias, porque é real, acontece. Gente, agora eu vou falar pra vocês sobre a Sarah Esther, uma outra autora nacional, e ela que é a máfia. Ela é a que gosta dos mafiosos tudo. Brincadeira, gente. Eu vou falar sobre a Máfia Fratelli. A Máfia Fratelli são 5 homens. É a história de 5 irmãos que também estão em busca, né? Na verdade, muitos deles não estão em busca, tá, gente? Acontece, o amor bate com eles ali, o amor me pegou. E realmente acontece ali na vida deles. Mas a Máfia Fratelli são 5 homens, eles têm uma história de perda. Eles perderam a irmãzinha deles, tinham uma única irmã, a Bianca, e ela morre de uma forma bem cruel. Ela é assassinada por uma máfia rival com uma forma assim bem dolorosa, sabe, gente? Eles estupram ela, é um estupro coletivo de uma criança e mostram pra eles, filmam pra que eles possam ver. E assim, é uma guerra entre máfias, então é uma forma que a gente sabe, a gente, né, que vive no mundo da vida real, sabe que isso realmente acontece no meio do crime organizado. E é uma coisa que a máfia começa dessa forma, né? Os Fratelli, a história do primeiro, que é do Rossi, que é o capo, a história já começa contando a história da Bianca, ele se sentindo super culpado pela morte da irmã dele, ele se sentindo um fracassado porque ele não conseguiu proteger a família. E todos os outros tentando falar com ele, olha, você não é o único culpado, temos todos nós aqui. E aí cada um deles encontrando, né, suas respectivas
esposas, cada um deles de uma forma diferente, de uma forma mais dolorosa. Eles vão ter associação, né? Eles vão ter parcerias com outras gangues. A gente vai conhecer essas outras gangues ao longo da história. Cada um vai ter uma história bem forte. A gente vai ter aqui falando sobre tráfico humano em alguns dos livros. A gente vai ter aqui falando sobre famílias disfuncionais também. A gente vai ter falando sobre muitas coisas que realmente acontecem no mundo e que é muito importante a gente ler sobre também, mesmo que seja de uma forma de entretenimento. Mesmo que a gente saiba que é uma ficção, a gente saber que sim, que acontece na vida real, que é uma ficção, que a gente tá lendo isso daqui. A gente também tem gatilhos, tá? Tem gatilhos para violência. Em alguns dos livros eles descrevem de forma bem literal o que tá acontecendo ali. Então, quem tem sensibilidade para cenas mais violentas, mais graves, alguns dos livros sim tem. Mas quando vocês for na Amazon pegar o livro, quando vocês forem lá para contratar, vai ter falando quais são os livros que tem gatilhos, quais são os livros que contêm, né, cenas fortes, cenas que são inadequadas para menores. Tem a faixa indicativa também, a maioria desses livros que são de máfia, que são de crime organizado, eles são para maiores de 18 anos. Então eu oriento muito que vocês respeitem a classificação indicativa, porque se aquela classificação tá ali, é porque foi realmente pensado para pessoas daquela idade. Então, assim, é muito importante se atentar a isso. E agora eu vou falar sobre dois rapidamente, que é a Jéssica Macedo com a família Masi, que são 4 irmãos italianos também, mas esses não são mafiosos, tá, gente? Esses são pessoas do bem, do amor, da paz e amor, gente boníssimas, que estão ali para fazer o bem sem olhar a quem. Brincadeiras à parte, mas é sério. A família Masi é uma família muito legal, uma família também de empresários, de empreendedores também dos Estados Unidos. Então, assim, é uma família que tem vários ramos, várias ramificações diferentes também, mas principalmente a área da aviação. Eles meio que dominam a área da aviação. Um dos filhos é piloto, a outra filha vai ser a CEO da empresa, o pai está se aposentando e tá passando o bastão para a filha. O outro filho tem outros 2 filhos. Esses 2, eles fazem parte ali do núcleo, né, do núcleo empresarial, e tem outros 2 que têm outras profissões, que fazem outras coisas, e vai ser a história de cada um deles encontrando o amor. E a última autora que eu vou falar para vocês é a Ivani Godoy. A Ivani Godoy tem vários livros maravilhosos, tem livro de máfia, tem livro de amorzinho também, tem livro fofinho. E o livro que eu vou falar hoje é sobre MC. Eu não falei nenhum livro aqui antes sobre MCs. MCs é os clubes de motoqueiro. Nos Estados Unidos isso é muito, muito, muito comum. As pessoas que curtem motos, aquelas motonas, as Harley e tudo mais, eles normalmente têm clubes de motoqueiros. E tem os clubes com motoqueiros que são tipo paz e amor, igual a família Masi, fofinhos. E tem os clubes de motoqueiros que sim, tem coisas ilícitas, tem sim drogas, tem coisas que não são legais, tem envolvimento com coisas erradas. E esse daqui que eu vou falar pra vocês, eles têm sim envolvimento com coisas não muito legais. Só que também tem coisas que eles fazem que são boas. E esse clube específico, que é o MC Fênix, eles trabalham para ajudar, inclusive alguns policiais sabem não fazem nada, porque eles trabalham para ajudar a desmontar esquema de... Ai, gente, eles moram para desvendar e desmontar esquema de tráfico humano. E quando começa esse livro, o primeiro livro deles é uma menina que acabou de ser resgatada de uma fazenda ali da região, em que essa fazenda pegava essas meninas para poder sequestrava elas, as suas famílias, as suas respectivas famílias, muitas vezes com violência. A protagonista do primeiro livro especificamente, que vai ser do livro do Sheldon, a Evelyn e o Dominique, ela foi tirada dos pais dela quando ela era criança. Mataram o pai e a mãe na frente da menininha
e levaram ela embora e o irmão dela deixaram ele. Só que o irmão dela não conseguiu resgatar ela. Ele, tipo, não é que ele deixou, ele era criança também e ele não conseguiu resgatar ela. A Evelyn, ela é resgatada dessa fazenda, é uma fazenda que abriga muitas meninas para esse tipo de atrocidade e para outras coisas também, para prostituição. É uma espécie de uma seita que acontece ali e o livro ele vai tratar esse problema e vai tratar que muitas vezes a polícia não consegue desmontar, muitas vezes a polícia não consegue resolver e muitas vezes a polícia está envolvida, não a polícia como corporação inteira, mas tipo assim, alguém grande, sabe, um coronel, um sargento, um promotor, um juiz, também está envolvido, ganha dinheiro com isso e fecha a boquinha e finge que nada está acontecendo. Isso é na ficção, tá, gente? Porque na vida real isso não acontece, não. A gente sabe que não acontece, né? Que isso é só nos livros. Então, isso tá acontecendo naquela região e eles se juntam, esse clube de motoqueiros se junta pra ir lá tentar tirar essas meninas. Eles não são os únicos, eles se aliam, eles precisam de aliados e eles se aliam com a máfia Destrutori, que é uma máfia italiana também, do núcleo da Ivone Godoy, da escritora Ivone Godoy. Ela também tem a série de mafiosos dela. E essa série de MCs precisa se aliar a eles, porque eles têm mais questão de armas, de dinheiro, de poder, de influência, e eles precisam de ajuda, de apoio. E aí a gente vai vendo as séries dela. Ela tem outras séries muito incríveis também, ela trabalha muito esse núcleo, ela trabalha a máfia italiana, máfia russa, ela trabalha também a máfia, outras máfias ao redor do mundo, ela escreve muito sobre isso. É muito interessante o ponto de vista dela, a parte ficcional dela é muito incrível, muito bem escrita, e também a parte familiar, porque ela escreve de uma maneira muito maravilhosa. Então hoje eu apresentei para vocês 9 autoras diferentes e deu um total de 51 livros. Gente, vocês têm muito livro para ler aí, todos são séries. Vocês perceberam que eu sou a louca das séries, né, gente? Tem série para todos os gostos, porque eu amo saber o que aconteceu com os personagens depois que acabou o livro. Então, assim, eu sempre gosto de ler o próximo para saber o que aconteceu com aquela personagem que eu amava que ficou para trás. E quando a gente lê séries, a gente tem essa possibilidade. O próximo personagem vai contar um pouquinho da história do anterior, vai contar o que aconteceu na vida do outro, se já teve filho, se não teve filho, se teve cachorro, se casou, se não casou. Então é maravilhoso. E aí, agora eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem, comentem, compartilhem muito com os amigos de vocês que também gostam de ler. São 51 livros, gente. Tem livro para vocês lerem até o final do ano. Então, tchau, tchau e até a próxima.